da resiliência dos profissionais, tudo mais, a questão da saúde, que a gente falou, né? Então, comenta um pouco melhor aí o que tu acha. Ótimo. A gente sabe que para qualquer mudança tu precisa ter um choque. Esse choque que pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Tem que literalmente passar por algo que até tu poderia esperar, mas talvez não naquele momento, talvez de uma forma diferente. Porque toda essa questão que a gente conversou de autoconhecimento, de reflexão, eu imagino que não apenas na questão profissional, mas de indivíduo em si, é necessário que tu tenha alguma diferença, alguma mudança nesse meio para tu conseguir realmente criar um autoconhecimento sobre si, ver a forma como tu te comportou frente àquilo e como poderia ter sido diferente se tivesse seguido outro caminho, se tivesse abrido mais os olhares e ter enxergado de uma forma diferente. Isso é algo muito interessante quando a gente vem trazer em questões de reflexão, né? Porque, que nem tu comentou, a questão do nervosismo, eu posso estar vermelha agora por estar nervosa, a minha pele é branca, eu fico corada, então isso tudo tá o meu corpo refletindo no que eu estou pensando e no modo que eu estou agindo. E toda essa questão de tu ter uma construção do teu pensamento, que a gente comentou, as células do teu corpo elas vão refletir o que teu cérebro está mandando e ele é que coordena tudo. Então a gente sabe que os indivíduos eles vão ter mudanças significativas diante disso. E sim, exatamente, está centrado na resiliência. E se tu levar a tua vida sempre como aquele cotidiano, não ter transformações, não trabalhar com o teu estudo sobre isso, não buscar ter novas experiências, infelizmente, eu imagino que uma pessoa, uma empresa ou qualquer outra situação não vai chegar nem perto de ser resiliente. Porque existe aquele impacto e a transformação por meio de uma flexibilidade que vai ocorrer na vida, por uma situação que vai te gerar algo totalmente transformador, que nós podemos comentar. E isso vem por meio de crenças, que nem comentastes, vem por meio de vivências, de experiência com outros profissionais que talvez nem foi contigo, mas foi com o teu colega do lado. E tu aprendeu de um certo modo com aquilo. Tu mudou a tua posição ou a tua postura frente a uma situação. Então, isso tudo que comentou, eu concordo. Claro que não tem um conhecimento de psicanálise tão profundo de um indivíduo, né? Mas é o meu ponto de vista como uma pessoa, como uma profissional e também por ter uma bagagem de conhecimento, mas isso é algo muito similar com uma empresa, porque uma empresa é um órgão vivo, são pessoas, é uma estrutura de uma parede, 4 paredes, sim, mas não é nada sem pessoas, então isso a gente sempre trouxe muito desde da vida e da graduação, né? Então, a graduação, no mestrado, isso é amplificado ainda mais, mas é exatamente esse ponto. E eu acho que alguns baques, eles podem realmente fazer com que tu queira enfiar a cabeça dentro do buraco e ficar ali, mas tu pode pegar algo totalmente construtivo daquilo ali e aplicar na tua vida para algo melhor. Então, por que ocorreu isso agora? Eu tinha planejado determinada coisa, não era para ser assim. São frases que a gente escuta e imagina e sabe que acontecem na vida de todo mundo. Então, quando a gente está falando de um ser resiliente, a gente está trazendo algo muito maior do que apenas um evento e uma transformação para algo normal ou melhor. Então, é uma frase bonita, construída, todo mundo traz esse embelezamento, vamos assim dizer, mas é algo muito maior do que isso, né? Então, acho que é uma ideia bem bacana e bem interessante da gente trazer também esse ponto. Show, show. Uma das coisas que eu também vejo aí da capacidade de resiliência, como ela é importante, né? É no sentido da empresa, em algum momento, ela vai passar por desafios, tu que trabalha na área comercial, então tu tem uma experiência aí também para compartilhar, né? As metas, né? A questão das expectativas, os planos feitos pela empresa para um ano, para um semestre, para algum mês mesmo que fosse, né? E que não são alcançados, né? E depois disso, daqui a um pouco, né, por algumas dificuldades ainda maiores do próprio profissional,
da sua incapacidade ali, de preocupações que misturaram com a sua família, né, com a sua vida pessoal lá, com o trabalho, misturou ali, ele já não se controlou direito, e o resultado do profissional atrapalhou, e não foi bom. E vai chegar no momento que ele se vê, né, deparado aí com uma situação, ó, tchau, você vai ser demitido, tá? E esses são os principais casos que eu acho que são bem do lado profissional, assim, desafiadores, né? A pessoa se reconstruir na carreira, quando daqui a um pouco, né, até por forma assim não tão esperada, mas pode ser não tão esperada, né? No momento que a pessoa viu que está passando por dificuldade, não está alcançando metas, aquela coisa toda, isso já fica meio provável, né? Ou também pode ocorrer uma pressão da chefia antes de ser demitido e tudo mais, né? De, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí aquela ansiedade cresce, né? Na verdade, o que ocorre é que a gente tem que perceber o quê, Débora? O que tu acha numa situação dessa? Eu quero saber a tua opinião. Assim, a pessoa está indo para demissão, está demitindo. Como é que ela supera isso aí? Como é que ela realmente consegue uma resiliência profissional, né, para fazer agora uma luta, de uma reconquista de espaço, se for ter que buscar um novo emprego, uma reconquista de confiança também, né? Se a pessoa passou por várias dificuldades ali em alguns meses, já passou, né? Não está alcançando o resultado, tudo mais, não está produzindo corretamente, produzindo bem, né, a sua função ali. E ela recebe a pressão, e agora? O que ela tem que fazer? Como ela tem que absorver isso? Como é que ela tem que se virar? Como é que funciona isso? Olha, é algo muito interessante e eu acho que vai vir primeiro de uma autorreflexão. Eu faria uma linha do tempo, pensando em quem era a Débora 6 meses atrás e quem foi a Débora nos próximos 6 meses, para ver realmente quais foram as mudanças e de que formas elas afetaram. Não trazendo de mim, mas de conhecimentos que eu tenho de outras pessoas. Quando a gente teve a possibilidade de, por meio da pandemia, muitas pessoas irem trabalhar em home office, pessoas se isolaram, não apenas por uma orientação médica, mas porque se isolaram do mundo, viveram dentro de um quarto pedindo um delivery. Pessoas foram para casa e acharam que trabalhar de casa não era trabalhar. Trabalhar de casa era ficar em casa. E aí, quando tu vem trabalhar numa área comercial hoje, eu trabalho numa área comercial de casa, as pessoas olham para mim, ela está em casa. Mas, gente, nós temos números a serem atingidos, a gente tem trabalho quanto a isso. Mas só para não fugir da tua pergunta, eu realmente farei uma autorreflexão sobre o que foi que impactou e o que eu vou fazer diferente disso, porque o mercado de trabalho está ali, eu não posso parar agora, eu fui demitida, e o que eu vou fazer? Botar uma mensagem bonita no LinkedIn? Isso não basta. Então, eu traria não uma versão, não totalmente nova, mas uma versão, vamos dizer, 2.0 de mim, para realmente vender o meu peixe, trazer para mim quem é a nova Débora por meio de uma situação que totalmente inesperou e esperou, porque você está trabalhando numa área comercial, trazendo 6 meses de resultados negativos, é também, de certo modo, previsível, né, que tu não estaria mais ali. Mas eu imagino que seria esse meu posicionamento quanto uma profissional. E claro que se for algo muito grave, muito interno, eu seria capaz de me abrir e solicitar ajuda. Ajuda de pessoas que possam me orientar. Eu acho que orientação é algo muito importante, não apenas em um momento de frustração ou um momento ruim, mas em qualquer momento, porque outra pessoa olhando vê algo totalmente diferente ou algo que estava na tua frente e tu não enxergava. Mas ela vai trazer isso para ti de um posicionamento e uma ideia totalmente aberta, e eu seria capaz de ter esse aconselhamento, vamos assim dizer. Então, acho que seriam 2 propostas, uma autorreflexão, e se realmente for algo muito profundo, eu procuraria auxílio, ajuda de pessoas, não apenas pessoas que tenham são profissionais de conhecimentos, mas até pessoas mais próximas a mim que seriam totalmente francas para poder trazer e dizer o que foi que aconteceu. Então, era mais ou menos, acho que essa é uma ideia. Não sei se eu fugi muito. Legal. Joia, joia.
É isso aí. Me conta agora, vamos aproveitar o gancho aí que tu fez aí, ó. Tu disse que tu trabalha de casa e me Exato. contou, e estava até no chamado agora, né, da nossa live de hoje aí, estava até no chamado, tinha uma Uhum. frasezinha que dizia, teu projeto aí de andar pelo Brasil aí, como é que é esse Olha, projeto aí, como é que funciona isso daí? Isso aí tem a ver com resiliência ou não tem a ver? Simplesmente é o desejo aí que agora eu vou ter que conseguir desenvolver. Vai lá, conta para mim. tá bom. Vamos trazer de uma forma breve, vou tentar. Tenho um relacionamento há muitos anos, então essa questão de primeira vez viajar, eu fui viajar no meio da pandemia. Então foi no meio não, mas assim mais pro final dela. E foi sempre um sonho conhecer o mundo, conhecer, enfim, tudo. E quando a gente decidiu que era hora de morar junto, então era hora de morar junto. Vamos morar junto. Mas a gente trabalha de casa, ambos. Eu e Leonardo trabalhamos de casa. Então a gente não tem nenhuma obrigação geográfica, né? A empresa que eu trabalho me traz essa liberdade, porque querendo ou não, trago bons números, tem resultados, a gente trabalha quanto uma evolução, e isso é possível hoje também por causa do meu trabalho. Então, quando a gente disse, vamos ser aventureiro e rodar Brasil, vamos, né? O que que precisa para isso? Questões financeiras, veículo. Só que não é tão nômade, tá? Nós não vamos pegar uma sacolinha e correr pelo mundo, não é possível assim. É tudo bem organizado. Eu, desde minha vida, fui sempre organizada, então eu tenho inúmeras planilhas quanto a custos, aonde for, como vai ser roteiro. Então, aproximadamente são 17 estados que estão, só tirando o norte do Brasil, que estão por aí. E a gente vai fazer uma volta em férias e depois começa a descer a partir de Fortaleza, Ceará, pelo litoral do Brasil. Então vai ser realmente uma oportunidade de trabalhar em outras regiões, porque querendo ou não, o nosso Brasil tem grandes diferenças e a gente vai poder proporcionar isso por meio, claro, de finais de semana, né, que vai ser a ideia, mas conhecer todos os cantinhos do nosso país. E depois, quem sabe, do mundo? Não sei. Ainda penso. Mas isso já é uma outra história para mais tempo, a gente deixa para a próxima Sim, live. não, mas Mas, deixa a vida levar também um pouquinho exato, aí, ó, dá um caminho para você. Ah, show de exato. bola. Mas é legal isso aí, hein? Acho que vai ter que registrar esse É, negócio aí. O pessoal normalmente registra nas redes sociais aí, ó, a sim. Já me pediram trajetória. para fazer canal no YouTube, Instagram, eu disse, gente, não tenho condições. É algo que eu não sei é me vender na internet. Vai ter fotos legais, vai ter destaques, vai. Pode acompanhar, mas dicas podem pedir, a gente vai dar. Mas não vai ter nada bem formulado e construtivo para isso. Não é a Tranquilo, ideia do momento. tranquilo. Mas essa é uma oportunidade que eu não comentei, porque eu tenho a possibilidade de trabalho, nós podemos trabalhar de qualquer local. Eu estou hoje em Cerro Branco, na minha mãe, em Leonardo e Santa Maria, então isso tudo possibilita, né? Tendo acesso à internet, a gente consegue trabalhar. Claro que condições boas de trabalho, também um espaço privado para tu conseguir realmente te focar, porque quando a gente trabalha em casa, tu precisa de disciplina. Tu tem diversas Muito. distrações ao teu redor, né? Tu tem uma pessoa da família caminhando, um cachorro latindo, um carro passando, tu pode te distrair com qualquer coisa, mas tu tem que ter a disciplina. Então, isso tudo, eu já tive uma outra oportunidade de trabalhar home office, então, claro que era uma experiência diferente, mas também foi possível a partir dali eu ir construindo a minha disciplina como uma profissional eficiente para realmente entregar o mesmo resultado que eu estaria dentro de uma sala de escritório ou estaria na minha casa de pantufa, por exemplo, trabalhando, né? Então, é exatamente isso. E olha que vai ser difícil tirar para dentro de casa para trabalhar, porque depois que, principalmente não numa cidade, né, pequena, mas uma cidade grande, que tu tem que te locomover, tu precisa correr para fazer um almoço em uma hora, tu precisa pegar trânsito, é algo totalmente diferente, ou trabalhar para qualquer lugar do mundo. Isso tudo são possibilidades que hoje a pandemia nos trouxe
e os profissionais tiveram que se adaptar juntamente com as empresas, né? Então, é algo muito bacana que a gente pode comentar.